Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o segundo requisito da inteligência emocional. E hoje então o tema é autocontrole. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda às 5h55 da manhã. Todas as manhãs a gente se encontra aqui e aí você pode aprender coisas novas de uma maneira super objetiva, super rápida e direto ao ponto. Pois bem, afinal de contas, o que é autocontrole emocional? Essa pergunta aí eu me faço há muitos anos e eu encontrei uma resposta muito interessante há muito pouco tempo atrás. Porque muitas vezes eu ficava pensando, poxa, mas como que eu faço para controlar as minhas emoções? E a gente não controla as nossas emoções. As emoções, por exemplo, como o medo, né? Ele aparece, deu medo de você fazer alguma coisa, deu medo de alguma coisa. O fato é que você não controla a emoção. Então não tem autocontrole das emoções. O autocontrole emocional pressupõe você ter uma possibilidade de escolha, ter uma consciência de qual é a consequência que você poderia escolher frente àquela emoção que você sente. Bom dia, meu amor, tudo bem? Então aí que está o ponto. Eu quero que você faça uma reflexão junto comigo. Imagina que isso acontece muito comigo, tá? Imagina que você está ansioso, que você está tenso, querendo fazer alguma coisa. Bom dia, Matias. E aí, a gente está falando sobre autocontrole, né? Então vem uma emoção, por exemplo, uma ansiedade. Essa ansiedade é uma das emoções assim que mexe com a gente, que a gente dificilmente acha que tem controle sobre ela. No meu caso, durante um período da minha vida, quando eu sentia a ansiedade, eu não tinha o controle sobre a consequência que essa emoção provocava em mim. E qual era a consequência? Era a vontade de comer coisas doces. Então, o autocontrole pressupõe você se dar conta que você tem um impulso, que você tem um gatilho, que vai levar você a ter uma ação ou uma reação. Outra coisa, eu tenho muitas vezes um medo, né? Você imagina que você esteja andando na rua e que de uma hora para outra apareça um cachorro. Esses dias aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem, eu tive que levar uma caminhoneta minha para Porto Alegre e na volta voltei de ônibus e cheguei, eram 4h30 da manhã. Daí eu desci na rodoviária e eu tinha deixado meu carro a, 2 quadras da rodoviária. E eu saí caminhando. Quando eu saí caminhando, na cidade que eu moro, uma cidade pequena, bem tranquilo, eu lembro que saiu de uma casa um cachorro a mil. E rapaz, eu tenho medo de cachorro. A minha sorte é que eu consegui controlar a reação daquele medo daquele cachorro. Uau, 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 uau. Aí o que eu pensei? Bem, se ele está solto aí, é sinal que é um cachorro de rua. Cachorro de rua geralmente não morde as pessoas, a não ser que elas se assustem e corram. Então controlar aquele ímpeto, aquela reação, é o autocontrole. Tá certo? Então, assim, como que a gente faz para ter autocontrole em situações difíceis? Essa é uma das perguntas que eu me faço. Outra coisa é, como que eu uso esse recurso da inteligência emocional, o autocontrole, em situações no trabalho, que são situações que muitas vezes eu me deparo com colegas. Sabe aquele cliente chato, aquele cliente que reclama? Pois bem, e aí, como é que você faz para lidar com essa situação? Como que eu tenho meu autocontrole em relação ao que eu estou sentindo? Porque, por exemplo, você imagina o seguinte: existe uma coisa muito poderosa que é você conseguir direcionar o seu pensamento. O problema é que uma boa parte das vezes a gente não consegue direcionar o nosso pensamento. A gente não tem o autocontrole sobre o que a gente pensa. Então, eu posso acordar de manhã, como aconteceu hoje,
E eu poderia ter dois caminhos a escolher. O primeiro deles seria, nossa, falar sobre autocontrole, 5,55, vai ser muito ruim. É uma forma de você encarar o dia, né? Ou então eu poderia dizer assim, que legal, cara, hoje eu vou falar sobre um dos temas que são mais importantes, porque vai fazer a diferença na vida das pessoas e vai fazer a diferença no meu dia. Então é um autocontrole. Eu estou fazendo uma escolha em relação a um sentimento meu. É um sentimento de estado de espírito positivo ou estado de espírito negativo. Quando eu consigo fazer essa escolha, melhor, quando eu consigo observar o estado de espírito que eu estou e eu consigo mudar esse estado de espírito, eu poderia dizer que eu estou num altíssimo nível de autocontrole. Então eu vou deixar para você assim já de cara algumas atividades. Por exemplo, você imagina como que você acordou hoje e que talvez você se dê conta que esse estado de espírito que você acordou hoje não é o melhor estado de espírito para você enfrentar o primeiro desafio do seu dia, que talvez seja no trabalho, que talvez seja um desafio pessoal. Então, qual é o tema de casa? Alexandre, então quer dizer que eu preciso agir na consequência? Não, nesse caso você vai agir na causa, porque o seu estado de espírito vai ser a causa do seu comportamento. Você não vai necessariamente precisar controlar um comportamento com estado de espírito ruim. Porque você pode dizer assim, olha, eu vou acordar e vou acordar pensando negativamente. E isso vai me deixar num estado de espírito down, para baixo. Mas mesmo assim, quando eu chegar no trabalho, eu vou dar um sorriso, eu vou tratar as pessoas bem, eu vou resolver todos os problemas, mesmo estando para baixo. Então você veja que às vezes você faz isso, você tem um autocontrole sobre o comportamento mesmo estando no estado de espírito baixo. Agora imagina que você consiga ir lá na causa, no seu estado de espírito, nos sentimentos que você está sentindo e conseguir mudá-los. E esse mudá-los tem a ver com algumas habilidades. Por exemplo, pessoas que têm essa facilidade de fazer isso, geralmente são pessoas que têm a facilidade de se auto-observar. Esse é o exercício. O que é se auto-observar? É você sentir, por exemplo, um medo e perceber que você tem aquele medo. E aí quando você tem aquele medo, uma das formas de você reduzir o medo a quase nada é observar o medo. Porque você traz racionalidade a uma emoção. Você entendeu? Você quer ver um exemplo? Eu faço palestra, né? Então é muito comum para mim ir para o palco e tá todo mundo lá me olhando. E é óbvio que quando você sobe no palco, tem aquelas pessoas que estão te olhando assim, ó. É uma análise, um julgamento. Se eu, quando subo no palco, eu deixo o meu cérebro, não é nem meu cérebro, né? É o meu cérebro reptiliano, aquele de atacar ou fugir. Né? Nós temos 3 níveis cerebrais: reptiliano, límbico e o racional, que é o neocórtex. Se eu deixo meu nível cerebral reptiliano pensar, vou fugir, porque alguém vai estar me analisando, a minha palestra não vai sair legal. Você entendeu? Por quê? Porque eu vou ser tomado por um sentimento de, poxa, alguém está me analisando, estou me sentindo frustrado, estou me sentindo com medo, ansioso. Você entendeu? Então onde que eu preciso agir? Eu vou agir nesse sentimento. Como que você faz para agir nesse sentimento? Ressignificando ele. Mas o que é ressignificar? Então eu olho lá, o que causou esse sentimento? Ok, então o que causou esse sentimento é aquele cara me analisando assim. Então ressignifico, legal, eu vou ajudar esse cara a fazer a melhor análise da minha apresentação. Vou ajudar esse cara a ter um entendimento mais claro sobre o que ele está ansioso, curioso, porque ele também está vivendo um sentimento. Porque ele poderia estar relaxado para assistir a minha palestra, mas ele está assim. Você entendeu? Então muitas vezes o seu sentimento tem uma outra causa, que é um fator externo. E esse fator externo, enquanto você não racionaliza e não tem a possibilidade de ressignificar, adequando-o para aquilo que te interessa,
ele vai continuar sendo causa de gerar um sentimento negativo em você. Esse caso é uma pessoa, mas eu poderia, por exemplo, pegar uma outra causa que não é uma pessoa. Vocês imaginem que todos os dias eu vou almoçar na casa da minha mãe, que dá 2, 3 quadras daqui, da minha casa. Eu vou caminhando e é maravilhoso. Você imagina o dia que eu bateu meio-dia e lá vai o Alexandrinho caminhando, mas está chovendo. Então eu posso olhar e pensar que a chuva é a causa de me deixar com um sentimento ruim. Você entendeu? Então, o que é ter o autocontrole? É você olhar para esta chuva e ressignificar aquele possível sentimento que não é bom, que é, putz, chuva, vou me molhar, por um outro sentimento. Qual é o sentimento? Por exemplo, quando eu olho uma situação dessas ao meio-dia, eu penso assim, que legal, cara, porque eu tenho muitos amigos, muitos clientes que são agricultores e eles estão precisando de chuva. Então o meu sentimento nesse momento não tem nada a ver com aquele sentimento negativo de que vou me molhar, vai ser ruim. E sim, com que coisa boa, esta chuva é abençoada, chego a agradecer. É claro que eu não vou caminhando na chuva, ou eu pego meu carro, eu pego um guarda-chuva. Você entendeu? Então o autocontrole tem a ver com você muitas vezes estar atento, estar consciente. E isto a gente também chama de maturidade. Pessoas que têm inteligência emocional, que cumprem esses 5 requisitos que eu vou falar nesta semana, são pessoas maduras porque exatamente fazem isso. Então, o seu tema de casa é prestar atenção nas causas, certo? Nos gatilhos que fazem você agir sem controle. A sua ação, ou então o seu pensamento sem controle, é o que precisa ser melhorado. E não o controle sobre as emoções. Eu não posso controlar que eu não vou sentir medo, que eu não vou sentir ansiedade. A gente sente. A questão é você ter racionalidade sobre esse sentimento e ressignificar isso para algo que lhe seja útil. Quando você faz isso, meu amigo, você sai totalmente da curva. Porque enquanto outras pessoas de repente estão tensas, nervosas, com medo, sentindo culpa, sentindo todos aqueles sentimentos que não ajudam, você está ressignificando esses sentimentos e criando um estado emocional adequado, apropriado para aquilo que você se propõe. Você quer outro exemplo? Esse aqui é muito poderoso, hein? Matias, fica ligado, porque a gente está trabalhando lá sobre metas, né? Então, um exemplo é você ter um autocontrole sobre como você gostaria de se sentir hoje para ter a maior produtividade, o melhor aproveitamento do seu dia para ir em direção a um objetivo. Então, uma das formas é, rapaz, eu vou acordar, né? Você imagina, eu acordo todos os dias e eu tenho aqui aberto, né, a minha agenda. Aberta minha agenda, né? E aí o que acontece? Eu posso olhar para as atividades que eu tenho para fazer e pensar, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então esse é o estado do espírito. Ou seja, quando eu não entendo o significado adequado de uma determinada atividade, a probabilidade de eu manter a atenção, manter o foco, de estar motivado para fazer, ela é menor. Agora, quando eu mentalizo a minha intenção ao fazer aquela atividade, aí muda todo o sentimento. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que você tem uma intenção, vamos chamar a intenção de objetivos, metas, sonhos, e que você consegue imaginar e visualizar, esse é um exercício que eu passo muito nas minhas mentorias, é criar um estado de espírito. Então você imagina que você vai fazer uma viagem para o Caribe no final desse ano, né? Para as pessoas que estão planejando férias, isso aqui é muito legal. Então você faz uma viagem ao Caribe como se você estivesse indo viajar para lá. Ou então, poxa, eu nunca fui no Caribe. Pega no YouTube, no Google e vê as imagens lá e, poxa, imagina você lá. Quando você faz essa imaginação, você cria um estado de espírito extremamente positivo, de alegria, de realização. E quando você faz isso,
você encontra o estado de espírito ideal para pegar a sua agenda e fazer o que tem que ser feito no dia de trabalho, como é o caso de hoje. Então, poxa, Alexandre, onde que eu encontro, motivos para agir? E aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre automotivação, hoje é autocontrole. Então, antes de falar sobre a motivação, vamos falar sobre o controle desta emoção, que é eu usar, uma intenção que eu tenho, um desejo que eu tenho, para interferir na emoção que eu vou sentir agora. Porque quando eu sinto essa emoção positiva ao imaginar, eu estou no estado de espírito ideal. Esse é o grande segredo, tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar com você. Aqui nesse momento, por exemplo, eu estou falando que muitas vezes as pessoas não sabem que o autocontrole tem a ver com também a capacidade de ter foco, controlar o foco da minha atenção. Se você der atenção para um problema, o problema cresce. Se você der atenção para uma solução, a solução cresce. E é esse o ponto que eu quero que você pare para refletir. Então, o que é trazer racionalidade, o que é ressignificar? É dar o foco correto. Muitas pessoas, por exemplo, utilizam essa coisa de como que eu ajusto o meu dia, por exemplo, como tem aqui num livro atrás, O Milagre da Manhã. Então, o que o Milagre da Manhã fala? Sobre 6 pontos que a gente precisa fazer durante a manhã para fazer do nosso dia um dia melhor. Então, isso também ajuda muito no que diz respeito a isso que nós estamos falando aqui. Ou seja, como que eu melhoro o meu controle das coisas que eu quero no meu dia. Então, por exemplo, um dos tópicos do Milagre da Manhã, os 6 tópicos, é a meditação. E a meditação é um pensamento que você vai e deixa fluir. Um dos focos é uma leitura. Imagina que você acorda toda manhã e você dedica 5 minutos ou 10 minutos para uma leitura que você sabe que vai direcionar o seu pensamento. Quer ver uma outra coisa útil? Que é uma dica muito importante. Eu tenho sempre um livro de cabeceira. E esse livro de cabeceira, há muitos anos já, ele não é um livro técnico, não é um livro pesado. Geralmente é um livro assim que eu leio mais por prazer do que por necessidade. E por que isso? Porque eu preciso ajustar o meu estado de espírito para conseguir dormir. Agora imagina que eu colocasse lá na cabeceira para antes de dormir, eu ler um livro extremamente técnico de algo muito importante que eu tenho que fazer. E aí eu leio 3, 4, 5 páginas. Quando eu deito, a minha cabeça fica doida. Então o autocontrole pressupõe também você entender quais são os gatilhos que você quer para cada momento da sua vida. Você entendeu? Outra coisa importante é como que você faz quando você... Poxa, eu quero ter um momento relax. Eu quero ter um momento tranquilo. Por exemplo, hora de uma refeição. Você pode ter um controle da emoção que você vai ter durante a refeição? Não, Porque a emoção vem. Agora você pode ter o controle, manter o foco naquilo que interfere na sua emoção. Por exemplo, a música que você escolhe. Você imagina você sentar para almoçar e botar um rock, metal pesado, blam, 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 blam. Ou então, como a gente muitas vezes fez na vida, na hora do jantar, eu não assisto mais Rede Globo, mas eu colocava lá no Jornal Nacional. Rapaz do céu, e aí aquelas notícias tristes e saía sangue da televisão. Como que você vai controlar, ter um autocontrole sobre as suas emoções numa hora muito sagrada, muito importante, que é a hora da refeição, se você está assistindo televisão com aquelas notícias? Então o grande segredo aqui é você estar muito atento ao gatilho que geram os sentimentos que vão fazer de você uma pessoa com uma consequência melhor ou pior. Ou seja, eu crio um controle sobre a consequência porque eu presto atenção na causa. Esse é o ponto. Certo? Muito bem. O que mais que eu anotei aqui para a gente parar para pensar? Bem, uma das coisas que eu observo quando a gente fala sobre inteligência emocional
ela é diferente das outras inteligências, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, aquele cara é muito inteligente. Eu ouço muito isso. Digo, inteligente no quê? Né? Então a inteligência emocional é uma das inteligências que a gente pode dizer que ela pode ser medida. Geralmente uma pessoa com alta inteligência emocional é uma pessoa mais madura. Então se um dos 5 requisitos que eu vou estar falando aqui é o autocontrole, que faz com que você aumente o seu coeficiente emocional, o tema de casa para você hoje é você fazer umas reflexões. Reflexões, tá? Não flexões. Mas se quiser fazer umas flexões, pode ser. Vai trabalhar bíceps, peitoral, vai trabalhar o seu tórax, vai ficar bem legal, né? E ajuda no controle das emoções. Agora vamos lá. Se você efetivamente quer melhorar um pouquinho sobre esse tema de hoje, você precisa praticar. Então aqui ficaram algumas dicas, mas eu vou relacionar pelo menos 3 delas que eu acho muito importantes. A primeira delas é você tirar um tempo, certo? Para deixar o seu pensamento fluir, que o pessoal chama de meditação. E quando você fizer isso, você preste atenção, por exemplo, na respiração. À medida que você faz, né, todos os dias, em determinado momento, dá esse tempo para o seu pensamento fluir, que você dá esse tempo para você cuidar da sua respiração, você está aumentando a sua atenção, que é o pessoal chama de mindfulness, né? Atenção plena. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, fique muito atento ao seu sentimento, ao seu estado de espírito. E faça escolhas em relação a esse estado de espírito, escolhendo o gatilho que gera esse estado de espírito. Por exemplo, quando eu tenho que trabalhar em alguma coisa que requer palco, por exemplo, Alexandre tem que fazer uma palestra. Já no dia anterior, eu começo a me colocar em situações que me fazem ficar mais conectado com pessoas, mais atento. Eu começo a conversar mais com pessoas. Eu começo a cuidar muito do meu sono, da minha alimentação, porque eu estou preparando o meu estado de espírito para um momento que às vezes dura 1 hora. Mas em 1 hora eu preciso fazer uma transmissão de energia para as pessoas. Então, como que eu faço para ter o autocontrole sobre como eu vou estar no momento em que eu for convidado a subir num palco e dar uma palestra? Agora você imagine. A semana passada eu fiz uma palestra na sexta-feira, às 8 horas da manhã, primeiro horário da manhã, né? Você imagina que no dia anterior eu poderia colocar assim um filme nervoso, policial, de terror, né? Eu poderia ir para a internet e ver notícias tenebrosas, assustadoras, que é o que a gente vê por aí. Eu poderia ligar a TV e assistir um jornal, né? Antes de dormir eu poderia pegar um livro extremamente técnico, pesado, que ia exigir muito raciocínio. Tudo isso ia fazer com que eu tivesse um sono muito ruim, talvez pesadelos, e aí imagina, eu acordo de manhã e vou fazer aquela palestra. Então o autocontrole pressupõe você também ser uma pessoa estratégica com relação aos sentimentos que você quer carregar ao longo do seu dia. Esse é um exercício que talvez vai ser um dos mais importantes para você. Simples de fazer, mas não é fácil, porque é você que escolhe, né? A mesma coisa, quando eu falo escolher o programa de TV, escolher o livro, é escolher as pessoas com quem você quer estar. Você quer ver o que aconteceu comigo uma vez? Eu fui num evento, e era um evento muito grande em que eu tinha uma palestra para fazer. E antes do evento, cheguei lá 1 hora antes, eu sentei numa mesa e conversar com um grupo de pessoas. E uma dessas pessoas era muito negativa. E nossa, a minha palestra era uma palestra para erguer a plateia, para deixar o pessoal... E eu vendo aquilo ali, eu inventei uma desculpa, né, que eu iria ao banheiro, sei lá, eu saí dali. Porque eu notei, cara, se eu ficar sentado nessa roda e vendo essas desgraças na conversa desses caras, qual é o estado de espírito que eu vou subir lá? Você entendeu? E eu lembro que uma dessas pessoas ainda colocava a mão no meu ombro e dizia assim, mas você não concorda comigo que isso é assim, 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 é uma desgraça, é uma desgraça, é uma desgraça. E eu dali a 15 minutos eu tinha que subir no palco e falar sobre possibilidades. Então, ter autocontrole pressupõe você identificar esses gatilhos. Ok? Eu espero que eu tenha deixado você um pouquinho pensativo sobre isso, mas que você possa aumentar o seu foco.
aumentar a sua consciência, a sua atenção a isso que a gente está falando aqui. E quando você melhora seu autocontrole, você vê que praticamente muitas coisas, por consequência, melhoram na sua vida. E é exatamente esse o meu objetivo aqui. Como eu já tenho falado aqui, né? Se você observar, ainda hoje, né, estão aqui os vídeos da série anterior, que a gente falou sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Porém, daqui a pouquinho eu vou apagar esses vídeos aqui do Instagram. Isso quer dizer o seguinte, você não vai poder assistir mais aqui no Instagram, porque eu vou colocar esses vídeos, já estão disponíveis, todos eles na íntegra, lá dentro do Manager Club. Lá, a pessoa que é assinante do Manager Club, ela tem acesso, né, a todos os vídeos, aos replays e muitas vezes a um material de apoio, que é geralmente um PDF, um mapa mental, alguma coisa que eu organizei para fazer os vídeos aqui. Da mesma forma, os 5 requisitos, né, autoconsciência, autocontrole, automotivação, depois a empatia, depois gestão das relações, que a gente vai falar nesta semana de segunda a sexta, eles vão ficar disponíveis até o final de semana. Provavelmente na próxima semana eu tiro aqui no Instagram e eu mando lá para o Manager Club. Se você quiser conhecer um pouquinho do Manager Club, você pode ir no link que tem aqui na bio do meu Instagram. E ao chegar aqui na bio do meu Instagram, você tem uma opção que chama ali Manager Club. Ali você tem um conhecimento e tem uma condição muito especial para quem entrar, para a turma de assinantes, para a turma do clube, agora em janeiro. Se você talvez estiver vendo esse vídeo aqui dentro do Facebook, porque às vezes esse vídeo vai lá para o Facebook, você precisa ir lá no meu Instagram, Ali_Fortes, e lá você encontra a bio para você conhecer o Manager Club. Tá legal? Muito obrigado por vocês terem estado comigo hoje. Amanhã então a gente vai falar sobre um dos requisitos mais importantes, que é a automotivação. Quando a gente fala sobre automotivação, a gente está falando de um requisito que fala sobre pessoas maduras, pessoas que têm inteligência emocional e pessoas que têm automotivação, elas não precisam de alguém para motivá-las. Valeu, Matias, um grande abraço, ótimo dia. Isso quer dizer o seguinte, se você quer ser um grande líder de pessoas, um líder da sua empresa, da sua família, você precisa estar aqui comigo amanhã para entender um pouquinho sobre esse requisito fundamental. Bora lá? Até amanhã. E não esquece, né? Compartilha. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Você pode compartilhar isso com aquela pessoa que você sabe que precisa escutar esse vídeo. Esse é o ato que você pode fazer para ajudar ele. E você me ajuda, porque você faz com que o meu trabalho chegue a mais pessoas que precisam. Grande abraço. Até amanhã.